Depois de se tornar uma pessoa feliz, otimista, determinada e abundante, Caio Carneiro traz para você aqui mais 11 dicas em Empodere-se. Depois do sucesso estrondoso do primeiro livro ali, onde foi o livro mais vendido em 2018 do Brasil, os fãs pediram para o autor Caio Carneiro trazer mais algumas dicas ali de como se tornar uma pessoa foda. E aí ele trouxe o volume 2 com mais 11 dicas ali para você poder aprender um pouco mais da história dele. Então aqui esse também lançado pela Editora Buzz, 205 páginas, o mesmo número de páginas do primeiro volume, em 13 capítulos. Esse livro aqui ele já começa ali na primeira ideia, falando sobre liderança. E aí quando a gente fala de liderança não tem como, né? John Maxwell, 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, é o livro mais completo que eu já li sobre esse assunto. Ele traz brilhantes ideias aqui, esmiuça em detalhes sobre o que é liderar. E aqui o Caio Carneiro ele vai enfatizar ali que você tem que viver aquilo que você ensina. Inclusive ele vai citar que quando ele foi no primeiro emprego dele aos 17 anos com seu avô, inclusive se você ler o livro, escreve aqui para mim, o que era esse emprego? Era em que ramo, que segmento ele trabalhava? Ele foi elite social, esperando trabalhar no escritório, e o avô dele falou, não, aqui a gente primeiro aprende o trabalho para depois liderar. Por quê? Porque o liderado, ele sabe executar todas as funções previamente. E essa foi uma grande lição do avô dele, inclusive o avô dele ensina para ele também, que o liderado ele lidera com resultados. E não adianta você falar como fazer, que você tem que mostrar como executa para o seu liderado entender como é o efeito do resultado da sua liderança. Uma dica bem interessante. E, inclusive, ele vai citar também que você deve aprender com os erros dos outros. Não deve aprender só com os seus erros. E mais lá para frente ele vai voltar sobre esse assunto novamente. É interessante, né? Tanta coisa para a gente errar, vai ficar errando no mesmo detalhe. E se você tivesse que viver todos os erros possíveis, você tinha que viver milhões de vidas. Então, essa ideia de você aprender com os erros dos outros me parece um pouco mais inteligente. No capítulo 2, ele vai falar ali sobre a ansiedade e ele vai falar uma coisa bem interessante, para você aceitar as coisas que você não controla. Isso é muito interessante, né? Porque a ansiedade é você querer controlar um futuro que não chegou. Então ele cita 3 pontos. Existem coisas que você controla e influencia. Essas você pode sim se preocupar, porque você tem o poder de tomar a decisão de mudar e causar uma mudança no mundo ao seu redor. Existem coisas que você não controla, mas você causa influência, então você ainda pode atuar ativamente. Mas tem aquele terceiro ponto de você nem controla e nem influencia. Então, para esse ponto, você deve simplesmente se abster, porque não há nada que você possa fazer. E aí, aquele velho nosso conhecido, Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse livro aqui é maravilhoso. Já citei para vocês em outro vídeo. Inclusive, eu estou preparando um período específico para falar sobre esse tipo de livro, porque são livros densos e que requerem um conteúdo bem específico, à altura que eles merecem. Hoje eu vou citar 3 desse tipo de categoria aqui. Mas é um livro, para mim, que fala bastante sobre esse tipo de ansiedade, apesar de que bem aqui em cima, ó, tem uma galerinha inteira do Augusto Cury que vai falar também sobre isso, tá bom? Na terceira parte, ele vai falar ali sobre autoestima e autoconfiança. É bem interessante o paralelo que ele faz aqui, e eu não conhecia esse paralelo. Ele cita que, para ele, o conceito de autoestima é a sua percepção de como o outro vê você. Então, se você se olha no espelho e se sente magro, gordo, feio, bonito, essa é a sua percepção de que o outro vai te ver. A preocupação que o outro está te achando feio, que o outro está te achando magro, que o outro está te achando preguiçoso. Isso seria o conceito de autoestima e eu achei bem interessante. E o conceito de autoconfiança é a sua percepção da habilidade que você tem de executar alguma tarefa. E para essa aí eu tenho um case impressionante. Tem um inscrito aqui do canal, um amiguíssimo, ele falou que foi trabalhar de cozinheiro. Ele disse que nunca cozinhou na vida. E a mulher perguntou, você sabe fazer feijoada? Mas é claro que eu sei. Olha a confiança do garoto. Ele pegou, abriu um vídeo no YouTube ali, um short, rapidinho como fazer feijoada, fez e todo mundo adorou. Isso é confiança, né? É você executar uma tarefa que você nem sabia fazer, mas você já estava preparado para executar, porque você era confiante. Ele disse que à medida que foi aprendendo, foi melhorando as habilidades dele, com muita humildade, né? Para reconhecer as partes onde ele não sabia e aprender, pedindo dicas, olha, fiz aqui, me dá a sua opinião se ficou melhor. Então, é interessante essa confiança que ele tinha, né? Não estou induzindo você a fazer algo que você não sabe, mas a confiança do rapaz foi extrema, né? E aí Caio Carneiro vai falar para você aqui sobre autoconfiança, que pequenas vitórias do seu dia a dia fazem você algo grande. E para isso, eu tenho aqui o grandíssimo Jordan Peterson. Aqui na primeira lei, ele vai falar para você ter o ombro para trás, a cabeça erguida e confiante. Vai na frente que vai dar certo. Esse livro aqui também é outro desses 3 que eu citei para você. É o segundo, né? Que vai precisar de um detalhe um pouco maior, um vídeo um pouco mais extenso, porque são lições aqui para uma vida inteira. Peterson é simplesmente o maior psicólogo do mundo na atualidade.
Bom, aqui na parte 4, ele vai falar para você evitar o que é proibido. Isso é muito interessante, porque existem muitas coisas proibidas que a gente acaba se envolvendo e isso te causa muitos problemas. E os problemas, eles sempre te retardam. Toma seu dinheiro, seu tempo e a sua energia. Então evite os problemas e, consequentemente, as pessoas que levam você a esse problema. As pessoas más que tem nesse mundo vão levar você por caminhos tortuosos. Se você sabe que aquilo é errado, foge daquilo e você vai evitar muitos problemas, preocupações e retardos na sua vida. Inclusive, ele vai falar nessa parte de evitar problemas, evitar o proibido, que é um contraponto de você evitar o que é errado. O que evitar o erro. Você vai fazer algo e você errou. Não tem problema. Faz parte do sucesso você errar. Isso faz simplesmente parte do sucesso. Você errar, você errou. Você vai aprender, você vai levantar, você teve um progresso. Uma vez você acerta, outra vez você tem um progresso. E errar não significa que você vai evitar a pessoa errada. Não é aquela pessoa que vem errando com o tempo, é aquela pessoa que vem te causando o erro com o tempo, te levando para fazer coisas proibidas. Então o Caio Carneiro vai fazer o contraponto do que é proibido e o que você faz de errado no processo de aprendizagem e do sucesso. Aí esse processo é válido. Agora, evitar pessoas que te levam ao erro, te induzem ao erro e fazem você errar, aí não. Aí isso aqui é algo que tem que ser evitado e esse é o que ele chama de evitar o que é proibido. Bom? No quinto ponto ele vai falar sobre o pessimismo. Aí eu gostei bastante porque ele vai falar muito sobre reclamação. E ele coloca sobre o verbo clamar, que é o seu verbo pedir, o verbo solicitar. E reclamar seria você trazer de volta para si aquilo que você solicitou. Então você pede ajuda e você reclama, então é como se aquela ajuda fosse cancelada. Interessante também esse ponto de vista, né? Ele está falando que tudo aquilo que acontece na sua vida é responsabilidade sua. Quando você coloca a responsabilidade do erro sobre outra pessoa, você nunca melhora. Quando você fala que o seu cônjuge é o problema, seu chefe é o problema, seu colega de trabalho é o problema e nunca você, aquilo problema sempre vai ser grande, porque você está reclamando e você nunca vai superar aquilo. Quando você coloca o problema em você, aí sim você tem as ferramentas necessárias para mudar, transformar e ser uma pessoa melhor. Por isso que ele está falando para você trazer para si a responsabilidade, mesmo que a culpa não seja sua, mas isso vai tornar você uma pessoa melhor. Um relacionamento, por exemplo, conjugal, quando você traz a responsabilidade para si, porque, enfim, você não pode mudar o outro, você consegue se moldar, ser uma pessoa melhor, mais resiliente, mais paciente, mais humilde, e você vai crescendo. Mesmo que o outro não cresça, mas ele vai perceber em você que você se tornou uma pessoa melhor. E esse é o foco da leitura, né? Ele está falando que reclamar é você sentir pena de si mesmo, e não é isso que a gente quer, né? O objetivo é se tornar foda. O sexto ponto ele fala sobre o ego, e aí é interessante, porque o ego é quando você foca em você. E aqui ele traz exatamente a segunda parte desse livro. Dale Carnegie novamente, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é o terceiro livro. Eu vou precisar de um tempo bem minucioso para a gente fazer um conteúdo maravilhoso, porque aqui tem 30 regras e eu quero fazer cada regra num short, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Esse livro aqui ele vai trazer lições que transformaram a minha vida e podem transformar a sua. Só para você ter noção, o que ele está trazendo aqui, nessa parte 6, e aqui na parte 2 é a mesma coisa. Ele está fazendo 6 passos, dizendo que você, para abrir mão de você, você tem que se interessar verdadeiramente pelo outro. Você tem que conversar com o outro sorrindo. Você tem que chamar o outro pelo nome. Você tem que falar coisas que são interessantes para outra pessoa. Você tem que fazer a outra pessoa se sentir importante. Você tem que fazer com que a outra pessoa fale dela para você. Olha que ponto interessante, né? E aqui o Dale Carnegie vai dizer que ele fez muito mais amigos, influenciou muito mais pessoas quando ele fala que o outro tem interesse do que quando ele fala de si próprio. Então aqui o Caio Carneiro vai dizer para você abrir mão do seu ego e se preocupar verdadeiramente pelo outro, que isso sim vai abrir portas e aumentar o seu networking, tá bom? A sua rede de relacionamentos, ao qual aqui ele é um grande perito na área. No ponto 7 ele vai falar para você avançar, depois de estar perito nesses 6 pontos anteriores, para você não ficar parado, acomodado, prostrado, que tudo que está parado morre. Levante, bote a mão na massa e vai trabalhar. Trabalhar naquilo que você quer. O que ele quer dizer é que para você mudar alguma coisa, você tem que reconhecer o que está errado. Quando você para, faz uma reflexão e diz, não quero mais isso, então você reconheceu que precisa de uma mudança. Esse é o primeiro passo para você avançar rumo ao seu sucesso, a você se tornar uma pessoa empoderada. Você parar e pensar o que eu preciso fazer e o que eu posso contribuir. De repente você não consegue fazer para si, mas você pode contribuir no outro. E isso sim vai levar você ao sucesso, tá bom? No ponto 8, ele começa a falar de dinheiro. Aí de dinheiro a gente tem grandes nomes brasileiros, inclusive essa parte aqui todinha, ó, essa parte aqui todinha aqui de baixo, é todinha de economia e investimento financeiro, sobre a administração do recurso do dinheiro. Então aqui, o brasileiro que foi inspirado nos americanos, escreveu esse livro tem grandes lições, onde ele vai dizer aqui, o Caio Carneiro vai dizer mais ou menos o mesmo tópico,
que você tem que aprender a ganhar dinheiro, as formas de ganhar dinheiro, ter várias fontes de renda, aprender a poupar o dinheiro, como que você faz para você poupar esse dinheiro, como você guarda, como você faz para você reter uma parte, aprender a gastar o seu dinheiro, aprender a investir. E aí aqui nós temos esses dois nomes, né? Um americano e um brasileiro, mas aqui, se você for pegar o compilado, esse daqui é um pouco mais profundo. E desses aqui, esse aqui é o que vai abrir sua mente. Fica a recomendação desses 3 livros que falam de dinheiro. É importante você entender como o dinheiro funciona. E é um novo hobby que eu adquiri para mim, aprender sobre esse conteúdo. Por isso que eu tenho toda uma galeria que sobre isso ainda está pequena. Tem que investir um pouco mais nesse tipo de conhecimento. Trazer para vocês também sobre investimento financeiro, né? No 9º ponto, ele vai falar sobre viver em comunidade. Você tem que aprender a conversar com as pessoas, a negociar o que você quer, a solicitar o que você quer pedir, fazer barganhas, tem que aprender a ceder quando você está errado, pedir perdão, abrir mão do que você quer e inovar, pensar coisas que ninguém pensou, estratégias e ideias diferentes. Isso é viver em comunidade. No 10º ponto, ele vai falar aquele ponto que eu falei que ia citar novamente, né? Aprender com os erros dos outros. As pessoas elas têm uma falta de paciência, você fica observando e vê que a pessoa se irritou. Então você vê o que causou a ira nela. Nós temos um vídeo aqui sobre o Sêneca falando sobre a ira, né? Vou até deixar um card para vocês aqui. E você vai aprender como que ele ficou irado para que você não se ire. Você vai aprender também com as pessoas que são preguiçosas. Por que ele é preguiçoso, não quer trabalhar, não quer mudar, não quer se movimentar? Você observar esses detalhes nas pessoas, não como crítico, como julgamento, mas que você possa agregar valor na sua vida, dado que você não pode errar em todos os pontos. E você também vai aprender sobre humildade. Lembrando que humildade não é passar necessidade, é o quanto você está disposto a abrir de si para você ajudar o próximo. E esse altruísmo vai tornar você uma pessoa de sucesso. E o último ponto do livro aqui é um ponto interessantíssimo, ele fala para você se mover. E esse se mover é quando você está num dia ruim, aquele dia que você está para baixo, está disposto a fazer nada. Ele fala para você pegar um bom livro, ler a parte que mais te empolgou, que te deixou energizado, pegar aquela cena daquele filme que você gosta de ação, de porrada, que você ficou empolgado, que você lembra que aquilo foi interessante, ou superação, para você ouvir aquela música energizadora. Isso, vários livros aqui de desenvolvimento pessoal vão te recomendar isso, para você ouvir aquela música que te energiza, que te deixa forte, que te deixa sempre disposto ao seu sucesso. E por último, você falar com as pessoas que te fazem para cima. Você ligar para aquele seu amigo, para aquele seu parente que você conversa, aquele seu mentor, que vai tornar você uma pessoa sempre energizada, eficiente, tá bom? Nós temos aqui então Infodelice do Caio Carneiro, mais 11 dicas, além daquelas 5 que ele trouxe aqui no primeiro, para tornar você uma pessoa foda. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí, por nos assistir e muito sucesso.